Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do Instagram. A gente está aqui para mais uma live do Instituto de Renascimento de São Paulo, a primeira do ano. O tema de hoje é Ano Novo, Vida Nova. Antes disso, um aviso. Na próxima quinta-feira, dia 16, não vai haver live, porque eu vou estar coordenando o curso de respiração nas montanhas que começa depois de amanhã, no sábado. Então, a nossa próxima live vai ser no dia 23, a outra quinta-feira, sem ser a próxima, ok? Bom, Ano Novo, Vida Nova. Isso é um clichê, todo mundo já ouviu isso, tem muita gente que concorda com isso e tem muita gente que discorda com isso. Tem aquelas pessoas que são muito positivas em relação a isso, dizendo, ano que vem agora, vida nova, tudo novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, minha vida vai ser diferente. Mas não necessariamente fazem alguma coisa para que isso aconteça. Isso fica só como um desejo. E tem também as pessoas que dizem que nada, vai ser tudo igual, nada muda. Dia 1º, fica todo mundo feliz no dia 31, mas no dia 1º está tudo igual de novo, e tudo vai ser igual como vem sendo em todos esses anos. Tá? Bom, as duas coisas acontecem, dependendo do que cada um escolhe como caminho, uma coisa ou outra pode acontecer. Mais do que, na verdade, escolher uma transformação, uma vida nova, isso é possível para algumas coisas, não é para outras. Se você não viu a última live, dá uma olhada no YouTube, que tem tudo lá. Eu falei um pouco disso, do que é possível, do que não é possível, e você pode acompanhar. Mas, mais do que isso, o que eu acho importante e o que eu acho possível é você, de alguma maneira, utilizar esse momento de ano novo para fazer um certo compromisso com você mesmo, no sentido de, bom, agora eu vou praticar alguma coisa, ou vou entrar em meditação, ou vou fazer respiração, ou vou ter uma certa prática regular. Por que eu falo isso? Porque quando a gente quer uma transformação, nem sempre isso é possível, e nem sempre uma determinada transformação é boa, e nem sempre a gente quer também transformações. Às vezes a gente está num momento de vida em que o relacionamento está bem, então a gente não quer transformação nisso. Ou o trabalho vai bem, ou, enfim, minha situação financeira está boa, e aí está tudo certo, eu não quero, não preciso de mudanças. E outras vezes a gente quer mudanças. Mas a questão mais importante aí é que às vezes a gente escolhe mudanças que podem desestruturar uma série de coisas, porque essa mudança, ou aquilo que a gente está vivendo, não é uma coisa isolada. Tudo isso está alicerçado numa série de outras circunstâncias, nossas e das pessoas à nossa volta, de pessoas conhecidas, próximas e também, eventualmente, pessoas mais distantes. Então, às vezes, é um pouco complicado isso, no sentido de que uma mudança gera uma grande confusão. Mas o que é sempre muito seguro é você ter uma determinada prática de contato com você mesmo. E essa prática de contato com você mesmo escolhe um determinado caminho. Aí sim faz sentido a gente pensar em ano novo, vida nova. Porque é sim um momento possível. Quando o ano começa, a gente tem essa noção de, opa, aquilo lá acabou, esse ano que passou foi difícil, foi traumático, foi seja lá o que for, teve coisas boas ou não teve, mas agora, ano novo, vida nova, a gente pensa isso. Isso existe, por exemplo, também, se a gente pensa nas estações do ano, por exemplo, né? Todo mundo fica mais recolhido no inverno, a gente tem vontade de tomar um vinho, de comer um fondue, todo mundo fica mais expansivo no verão, a gente tem vontade de ir para a praia, por exemplo. Primavera, quando chega e as flores começam a se abrir, brota uma alegria dentro da gente. Então, as estações do ano, elas têm sim um efeito sobre nós, e algumas são mais propícias para algumas coisas do que outras. Se você escolher o verão para se enfiar dentro de casa e ler todos os livros que você gostaria de ler, não é um momento muito adequado. O inverno, sim. Acende uma lareira, toma um vinho e lê aquilo que você quer. Né? Por outro lado, você resolver começar as aulas de natação no inverno ou a correr na praia todo dia, pode ser mais difícil de fazer isso, entende? Então, do mesmo jeito que as estações do ano mexem com a gente, assim como a música, por exemplo, que a gente escuta, mexe com a gente e eventualmente faz a gente ter vontade de balançar o corpo, as estações do ano têm isso. E esse período de ano novo também tem isso. Quando o ano começa, a gente tem uma certa vontade, a gente pensa, o que eu vou fazer?
que eu gostaria de mudar? Né? Será que eu acredito nisso? É possível? Não é possível? Só que se a gente não faz nada e não aproveita esse momento que é muito curto, em geral, quando chega lá para o final do mês, todo mundo diz, janeiro já passou, o ano já está voando. Aí vem fevereiro, março, nossa, já passou o carnaval, o novo foi ano. Daqui a pouco, maio, a gente está na metade do ano e não deu para fazer nada até agora, não vai dar para fazer nada depois também. Então, o que a gente pode, de fato, sim, aproveitar esse momento é para se comprometer com algum tipo de prática pessoal. Por que eu coloco isso? Porque ninguém tem dúvida da importância, por exemplo, da gente ter uma certa estabilidade financeira. Por exemplo, material. Uma instabilidade financeira é difícil, a gente fica, às vezes, inseguro, às vezes a gente só pensa nisso, às vezes a preocupação é muito grande, gera um monte de estresse. Então, no geral, todo mundo concorda que uma estabilidade financeira, que não precisa ser excessivamente rica, mas pode ser, se esse for o seu desejo também, isso é uma coisa desejável, para que a gente tenha espaço para pensar em outras coisas, senão a gente só fica pensando em como pagar as contas, e isso é muito pobre, na verdade. Pobre em vários sentidos, não só pobre no sentido material. Né? Então, todo mundo concorda com isso, que é importante se ter essa estabilidade financeira, ou pelo menos transitar bem nesse mundo. Né? Todo mundo concorda também que é importante a gente aprender a desenvolver uma estabilidade emocional, por exemplo, afetiva, né? Com um companheiro, uma companheira, com amigos, com família. Ou seja, isso é uma necessidade que a gente tem, de alguma maneira, estar com pessoas, trocar com pessoas, estar junto com pessoas. Né? Isso é importante para a gente. É uma coisa que, sem isso, a gente sente que está numa certa pobreza, não uma pobreza material, obviamente, porque isso não é uma questão material, mas uma certa pobreza emocional. Né? Outra coisa que normalmente também quase todo mundo considera importante é você ter uma certa vida intelectual, mental, que seja, não digo isso no mau sentido, digo, por exemplo, aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, seja uma nova língua, seja aprender a consertar alguma coisa, algum tipo de desafio, aprender a escrever ou a desenhar, ou seja, coisas que de alguma maneira instiguem a gente mentalmente. Há um novo livro que talvez abra horizontes e traga alguma coisa, para a gente muda a nossa conversa, isso, a gente também se torna mais rico quando a gente faz isso. Né? Quando a gente não faz isso, a gente vai ficando meio lugar comum, meio clichê. Se você conhece alguma pessoa assim, você sabe que conversar com ela vai ser sempre a mesma coisa, que é a mesma coisa que a televisão fala. Não tem muita novidade, é meio que um papo repetitivo que você já ouviu diversas vezes em vários lugares. Então, é pobre nesse sentido. Não é pobre, obviamente, materialmente, não é pobre afetivamente, porque isso não é uma questão nem afetiva e nem material, isso é uma questão mental no sentido de desenvolver alguma coisa, né? De conhecer, de aprender alguma coisa. Né? Até aí, mais ou menos, todo mundo concorda. O que nem todo mundo concorda, mas não é que, na verdade, discorde, é que não tem o conhecimento, não tem a prática, não tem o hábito, porque a nossa cultura não é assim, é de se desenvolver também, e aí você pode dar o nome que você quiser, meditativamente, espiritualmente, individualmente, em termos de self, o nome que você queira dar. Né? Mas só que esse tipo de desenvolvimento, que vem através de meditação, esse tipo de sofrimento, de desenvolvimento, é o que está, de fato, associado ao que a gente chama de felicidade. Não é o ter coisas, não é o estar com pessoas, não é o saber matérias. É esse sentimento que começa a surgir quando a gente começa a praticar e se aprofundar em meditação. Qualquer que seja a forma que você escolha, com respiração, que é como a gente trabalha mais, só a meditação em si, zazen, por exemplo, ou eventualmente associado a outras formas. Porque esse tipo de prática dá para a gente essa sensação de pertencer a alguma coisa, essa sensação de sentir que a gente tem um lugar nessa ordem toda, essa experiência interna que a gente tem de sentir que a gente tem um direcionamento, tem um certo propósito, tem uma certa importância pessoal, não no sentido de arrogância ou de orgulho, mas sentir que aquilo que a gente faz
conta. Para o que você quiser que conte, seja para um mundo melhor, ou para o bem das pessoas que estão à sua volta, ou qualquer que seja a sua ideia disso. E você encontra aí uma busca, então, que a gente poderia chamar de espiritual, que às vezes é confusa, porque às vezes se atrapalha com poder, com um esoterismo exagerado, com muito misticismo. E você também encontra aí coisas muito simples, como fechar os olhos e apenas fazer contato com você mesmo. E começando a se dar conta daquilo que você é e de como você se sente. Isso dá essa sensação que a gente chama de felicidade, mais precisamente de contentamento. Contentamento tem a ver com conter. Mas não conter no sentido de aprisionar, conter no sentido de eu sou tão grande que tudo cabe aqui, né? Essa parte, esse tipo de desenvolvimento, de escolha, de comprometimento, nem sempre as pessoas conhecem. Por isso, talvez elas não se interessem ou não pratiquem tanto. Eu nunca conheci ninguém que tivesse contato com isso de alguma maneira e que não se sentisse transformado ou que não gostasse disso. Eu vejo que o que existe é uma falta de conhecimento ou de se considerar isso como alguma coisa importante, porque não é parte da nossa cultura, né? O Osho, mestre Osho, indiano, dizia: entrar nesse caminho é um milagre, o resto é consequência. E eu acho que o que ele quis dizer com isso foi exatamente isso. É um milagre entrar no caminho, é quando a gente escolhe. E se escolher é o quê? É dizer, cara, isso é difícil, mas eu vou meditar todos os dias. Talvez eu não consiga começar com todos os dias, mas eu vou começar com uma prática regular, pequena, talvez de 5 minutos a cada 3 dias, que vai ser só fechar os olhos e ficar quieto um pouco, sem interferir com nada, sem mexer na minha respiração, sem ficar preso nos pensamentos, um pouco quieto aqui. Tem técnicas para isso, aqui no momento a gente discute isso. Estou só falando da gente se comprometer com isso. Depois isso vai aumentando um pouco de tempo e vai virando uma rotina normal. Então, isso é um milagre, a gente decidir entrar nisso. O resto realmente é consequência. Consequência significa que todo mundo se sente melhor quando entra numa prática assim. Todo mundo sente mais parte de um todo. Todo mundo sente um certo propósito interno. Todo mundo se sente mais leve, todo mundo se sente mais livre de um tráfego intenso de pensamentos. Todo mundo se sente mais disponível emocionalmente. Então, isso é sim alguma coisa que mexe na vida como um todo. O difícil, às vezes, para a gente, e até para mim, quando eu vou explicar para as pessoas que são absolutamente não têm nenhum contato com isso, nunca tiveram, é que é difícil para elas imaginarem como que alguma coisa tão simples, tão parece que é nada, pode causar uma transformação tão radical, tão grande e tão bem estruturada, tão orgânica na nossa vida. Mas é isso sim, é apenas isso. O Zen chama isso de fogo da atenção, que é apenas pelo fato de se observar. Observar o quê? Aquilo que acontece dentro, que às vezes é uma sensação aqui, às vezes é o ar entrando e saindo, às vezes é a barriga mexendo com a respiração, às vezes é uma coceira nas costas, às vezes são sons externos. Só o fato de ficar quieto durante 5 minutos, observando, sem interferir, sem tentar alguma coisa, sem modificar nada, isso é imensamente transformador. Agora, como? Por quê? Difícil provar. Então, por isso que é um milagre. E a única possibilidade é você se comprometer a entrar nisso. Claro, se você não tem uma prática ainda, se você já tem aí, claro, não é o caso. Provavelmente, se você já tem uma prática, você acaba tendo o papel, ou gostando, ou querendo falar para outras pessoas, para que elas também possam fazer isso. Então, isso sim é um milagre. E esse, eu acredito que é um dos únicos jeitos que a gente pode, de alguma maneira, não sei se alcançar uma felicidade plena, mas ter muitos e cada vez mais momentos de felicidade, né? Eu falo isso porque eu não tenho uma felicidade plena. Tem horas que eu não me sinto nada feliz, mas eu me sinto, no geral, bastante feliz e com muitos momentos disso. E quando a gente não está feliz, a gente sabe que o que está faltando é, de novo, um pouco mais de contato com a gente. E aí, o que a gente faz? Fecha os olhos, fica quieto um pouco. Eventualmente, a gente está num período de vida em que a gente perdeu esse contato, essa prática
regular que eventualmente a gente tinha, e aí o que a gente faz? A gente volta para ela, não tem problema nenhum. Opa, me perdi um pouquinho aqui, deixa eu voltar e faço isso. Ao invés de cada vez piorar mais as coisas, forçando mais, tentando mais, se esforçando para alguma coisa que o método não é esse. O método é através de ficar quieto, parar e observar. 5 minutos diários. Isso, obviamente, não significa que a gente não tem que resolver as coisas e fazer as coisas depois. É óbvio que sim. Só que a gente vai estar num outro estado interno. Então, é mais ou menos como primeiro a gente toma um banho, depois a gente vai se encontrar com as pessoas, por exemplo, para jantar. É a mesma coisa. Então, eu preciso resolver o problema, preciso botar a mão na massa algumas vezes. Pegar, ligar para alguém, escrever alguma coisa, pagar uma conta, vou precisar fazer isso. Mas antes disso, antes de decidir tudo, eu paro um pouco, fico quieto durante alguns minutos, e aí sim, eu estou fazendo alguma coisa, não só para aquele momento, mas também para alguma coisa que vai se expandir por toda a minha vida. Então, por isso a frase do Osho, entrar nesse caminho é um milagre, o resto é consequência. E o último ponto aqui é que eu acho que a gente... Só um pouquinho, eu estou... para participar do vídeo, tá. Ok. Não, achei que tinha uma pergunta, mas não tem. A última coisa é assim, ó. Não existe nenhum conflito entre o que se chama de material e o que se chama de espiritual. Ambas as coisas são importantes, assim como o afetivo, assim como o mental. Né? Isso acabou ficando como uma oposição, porque aconteceu, ou acontece às vezes, de algumas pessoas serem só materiais e outras serem só ditas espirituais, entre aspas. Né? E nenhuma das duas vão funcionar bem e vão se sentir bem assim. A gente precisa das duas coisas. As duas coisas podem ser desenvolvidas, assim como também o afetivo, assim como também o mental. Então, aprender alguma coisa, trocar com as pessoas, se sentir parte de algo, ter recursos materiais também. Tudo isso é parte de uma vida que a gente poderia chamar de uma vida plena. Então, nesse sentido, sim, ano novo, vida nova. Isso pode acontecer. E ao invés da gente pensar em planos muito complicados, vou passar-se assim, vou decidir dessa maneira, vou fazer tal coisa, tudo bem, isso está aí dentro. Se isso realmente precisar sair, isso vai vir à tona. Então, o que a gente pode fazer, que é imensamente simples e é muito mais amplo do que as nossas decisões racionais, é ter um tempo, se comprometer. Então, a partir desse ano, ano novo, vida nova, significa vou passar a ter uma prática regular de meditação. Então, que seja começar com 5 minutos, dia sim, dia não, ou dia sim, 2 dias não, dia sim, 3 dias não, se for o caso. 5 minutos. Depois talvez você tenha vontade de passar para 10. Depois talvez tenha vontade de fazer dia sim, dia não. Depois talvez você comece a fazer todo dia. Mas o que eu acho super importante é você não se forçar. Se começar a ficar chato, se começar a ficar uma imposição, se começar a cair naquela categoria do eu tenho que, eu sou obrigado, eu me obrigo, sei lá, quem me obriga, aí logo, logo você vai parar e vai desistir de tudo isso. Então, a ideia é, começa simples, começa de pouquinho e deixa que isso vai crescendo aos poucos. Porque um pouquinho que você faça já vai te trazer mais bem-estar, mais vitalidade, mais clareza. E aí vai ficar fácil fazer mais um pouquinho e mais um pouquinho. Essa é a noção de crescimento, de desenvolvimento, pessoal. A criança não sai andando de uma hora para outra, ela experimenta. No início ela está bamba, depois ela se acha bem. Então, que seja um ano novo, vida nova, que seja, na verdade, um ano novo, uma vida plena. Vida plena significa materialmente, afetivamente, mentalmente e também espiritualmente. Espiritualmente nesse sentido de um contato com você mesmo, uma prática com você mesmo. Tá bom? Então, agradeço muitíssimo a sua participação aqui, você do Facebook, você do Instagram, e se você não conseguiu assistir isso desde o início, isso vai ficar disponível tanto no Facebook quanto no Instagram, e depois no nosso canal do YouTube, que é Instituto de Renascimento de São Paulo. E lembrando, se você não estava aqui no início, que não haverá live na próxima quinta-feira, mas sim na outra quinta, dia 23, a gente retoma,
E se você quiser um assunto específico, como outras pessoas já fizeram aqui, você pode propor algum tema aqui e a gente vai ver como que a gente encaixa isso e desenvolve isso juntos aqui, ok? Então, muito obrigado pela sua participação e até o dia 23.